7 sinais silenciosos de que seu corpo está pedindo socorro, e você ignora. Você já se sentiu estranho no próprio corpo, como se algo estivesse fora do lugar, mas não soubesse exatamente o que é? Às vezes, o corpo fala com a gente em silêncio. Ele tenta se comunicar por meio de pequenos sinais, mudanças sutis, alertas que não doem, mas incomodam. Sinais que vamos empurrando com a barriga, ignorando, explicando com desculpas como deve ser só estresse, ou é a correria do dia a dia. Mas esses sinais não são aleatórios. Eles são gritos abafados de um corpo que está pedindo socorro. O problema é que aprendemos a escutar apenas os sintomas extremos. Só paramos quando a dor é insuportável, quando a febre sobe, quando não conseguimos mais levantar da cama. E até lá, já se passaram semanas, meses ou até anos. O corpo dá sinais. A mente dá alertas. Mas a gente segue, fingindo que não vê, fingindo que está tudo bem. Pense por um instante em como você se sente ao acordar. Seu corpo desperta descansado ou parece que já começa o dia cansado? O cansaço excessivo é um dos primeiros sinais que o corpo emite quando algo está fora do equilíbrio. E não é um cansaço comum, daqueles que passam com uma boa noite de sono. É um tipo de exaustão que parece se acumular, um peso nos ombros, um desgaste que se manifesta mesmo quando você dorme cedo, mesmo quando tira folga, mesmo quando tenta descansar. É um alerta de que algo no organismo não está funcionando como deveria. Pode ser deficiência de vitaminas, problemas hormonais, acúmulo de toxinas, inflamações internas, estresse crônico ou até início de depressão. Mas quem está prestando atenção nesse tipo de cansaço? A maioria responde com mais café, com mais açúcar, com mais estímulo artificial. Como se a solução estivesse em mascarar o sintoma, e não em resolver a causa. É como dirigir um carro com a luz de alerta do motor acesa e, em vez de levar ao mecânico, colocar uma fita isolante por cima para não ver. O segundo sinal silencioso aparece no intestino. A forma como o intestino funciona é um dos reflexos mais fiéis da nossa saúde. Um intestino equilibrado não causa dor, não estufa, não atrapalha o dia. Mas quando algo não vai bem, ele começa a se manifestar com gases, cólicas, constipação, diarreia, fezes com aspecto alterado, muco, cheiro mais forte, sensação de inchaço ou de digestão lenta. Tudo isso são sinais de que há desequilíbrios ali dentro. O intestino tem um papel muito maior do que apenas digerir alimentos. Ele está ligado ao cérebro, influencia no humor, participa da produção de neurotransmissores como a serotonina e modula nosso sistema imunológico. Um intestino inflamado pode ser a raiz de muitos sintomas emocionais e físicos. E mesmo assim, o que a maioria das pessoas faz? Toma laxante, antiespasmódico ou simplesmente ignora, até que a dor se torne crônica. Mas dor não é normal. Inchaço não é normal. Gases constantes não são normais. São recados do corpo. São convites para olhar com mais atenção. E se a sua pele falasse? Pois ela fala. A pele é o maior órgão do corpo humano, e um dos mais sinceros. Quando o organismo está intoxicado, inflamado ou com deficiências nutricionais, a pele mostra. Ela resseca, coça, descama, cria manchas, acne, eczema. Em muitos casos, essas manifestações cutâneas são interpretadas como meras questões estéticas. Mas não são. Elas vêm de dentro. São reflexos do fígado sobrecarregado, do intestino desregulado, de um sistema imunológico em alerta. Quando a pele muda é porque algo dentro de você mudou primeiro, e ela está tentando mostrar isso. Mas a resposta é frequentemente comprar mais cremes, mais sabonetes, mais ácidos, mais tratamentos superficiais. E o corpo segue tentando ser ouvido em vão. A beleza da pele começa no equilíbrio interno. Começa na alimentação, na qualidade do sono, na forma como você lida com as emoções. A pele é o espelho do que você não diz. E muitas vezes ela está dizendo por você. E o sono? Ah, o sono. Vivemos na era da insônia. De pessoas que não conseguem mais desligar. Que rolam na cama por horas, que dormem leve, que acordam várias vezes durante a noite ou que acordam já esgotadas. Um sono ruim não é só um problema de cansaço. Ele é uma rachadura profunda no funcionamento do corpo. É durante o sono que o corpo se regenera, que o cérebro limpa as toxinas, que o fígado processa os excessos, que os músculos se recuperam, que o sistema imunológico se fortalece. Quando o sono é interrompido, todos esses processos ficam prejudicados. E ao longo do tempo, isso gera um acúmulo de desequilíbrios que vai se somando, como gotas em um copo que está prestes a transbordar. Acordar cansado não é normal. Dormir mal todas as noites não é normal. Se você não consegue descansar, o seu corpo está tentando te dizer que algo precisa mudar.
Pode ser o excesso de estímulos noturnos, o uso de telas, a ansiedade, os níveis elevados de cortisol. Mas o fato é que o sono é sagrado. E o corpo grita quando ele é desrespeitado. Quantas vezes você já se irritou sem motivo? Já chorou do nada? Já se sentiu profundamente desanimado sem conseguir explicar por quê? As emoções são outro canal por onde o corpo fala. Oscilações de humor, crises de ansiedade, sensação constante de esgotamento mental, dificuldade em se concentrar, perda de interesse por coisas que antes davam prazer. Tudo isso pode parecer psicológico, mas quase sempre começa também no físico. O corpo e a mente não estão separados. Eles são partes do mesmo sistema. Se um órgão está inflamado, se um hormônio está desregulado, se o intestino não está bem, tudo isso impacta diretamente o nosso emocional. E o problema é que aprendemos a julgar nossas emoções como fraquezas. Como se sentir tristeza fosse um defeito. Como se ter crise de ansiedade fosse frescura. Não é. É biologia. É química. É o corpo tentando te avisar que ele não está bem, que algo está em desarmonia. E que continuar fingindo força só vai piorar a situação. Há também sinais que aparecem em lugares menos óbvios, como os cabelos e as unhas. Quando eles começam a enfraquecer, quebrar, cair, perder o brilho, isso geralmente é resultado de deficiências nutricionais ou desequilíbrios hormonais. A queda de cabelo, por exemplo, pode estar relacionada à deficiência de ferro, zinco, vitamina D, problemas na tireoide, estresse crônico ou doenças autoimunes. As unhas que se quebram com facilidade ou que apresentam manchas também são sinais de alerta. O corpo está tentando mostrar que está faltando algo. E novamente nossa tendência é recorrer à estética. Novos shampoos, novas bases fortalecedoras. Mas o que precisamos é olhar para dentro. O que seu corpo está tentando te dizer? O que está faltando na sua alimentação? O que está em excesso na sua rotina? As respostas não estão em rótulos, mas em atenção. E talvez o sinal mais silencioso e mais perigoso seja a perda de sentido. A falta de prazer pela vida. Quando você percebe que as coisas que antes te faziam feliz já não despertam interesse. Quando tudo parece cinza. Quando você apenas sobrevive sem viver. Essa sensação não surge do nada. Ela é um acúmulo de pequenos descuidos. De silêncios prolongados. De alertas ignorados. De emoções engolidas. De exaustão acumulada. A perda de sentido é o corpo e a alma gritando juntos. Dizendo, pare. Olhe para mim. Cuide de mim. Não é fraqueza. Não é falta de fé. Não é drama. É um grito legítimo. É o seu corpo tentando salvar você antes que a mente entre em colapso. Você já se perguntou por que tantas doenças modernas são silenciosas no início? Porque o corpo sempre começa com sussurros. Com pequenos empurrões. Ele tenta te alertar com gentileza. Mas se você não escuta, ele aumenta o volume. E se mesmo assim você ignora, ele grita. E o grito vem em forma de diagnóstico. De crise. De internação. De colapso. Não precisa ser assim. Você pode começar a escutar agora. Prestar atenção aos sinais. Responder com carinho. Ajustar a rotina. Mudar hábitos. Pedir ajuda. Respirar com mais calma. Comer com mais presença. Dormir com mais respeito. Sentir com mais verdade. O corpo não quer te punir. Ele quer te proteger. Ele quer continuar te levando para onde você deseja ir. Ele quer te acompanhar pelos seus sonhos. Mas para isso ele precisa ser ouvido. Precisa ser respeitado. Precisa de pausas. De descanso. De silêncio. De água. De alimento de verdade. De toque. De afeto. De movimento. De conexão. Saúde não é ausência de doença. É equilíbrio. É coerência. É escuta. É afeto. É estar inteiro em si mesmo. O corpo pede socorro quando não consegue mais lidar sozinho. Mas ele avisa antes. Sempre avisa. O problema é que estamos surdos demais para perceber. Você não precisa esperar adoecer para mudar. Você pode escolher ouvir hoje. Escutar com atenção o que o seu intestino está dizendo, o que sua pele está mostrando, o que seu sono está revelando, o que seu humor está implorando. Porque o corpo fala. E quando você aprende essa linguagem, tudo muda. Você começa a se tratar com mais compaixão, a se alimentar com mais intenção, a se mover com mais alegria, a descansar com mais respeito. E aí o corpo deixa de gritar, porque finalmente está sendo ouvido.